E de fato nós amamos muito vocês, sempre lembramos de vocês, das coisas que vivemos juntos. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 6. E como eu não estou aqui com frequência, eu não sei se vocês ouviram alguma pregação com esse trecho recentemente. Se ouviram, ouve de novo. Vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado por podermos juntos louvar o Teu nome, por podermos juntos meditar na Tua palavra, por podermos juntos tomarmos decisões que Te agradam, por podermos juntos louvar o Senhor, Pai, reconhecer Tua grandeza, reconhecer, Pai, que o Senhor é o nosso Criador, que o Senhor tem planos de salvação, que o Senhor tem planos maravilhosos para nossas vidas, que o Senhor cuida de nós, Pai, que o Senhor tem, Pai, desejado terminar o bom trabalho que o Senhor começou nas nossas vidas, quando nos apresentou a Tua palavra, quando nos apresentou a mensagem de Jesus na cruz, para que tivéssemos nossos corações quebrantados e voltássemos toda a nossa vida, Pai, em direção de todos os nossos atos, para sermos gratos ao que Jesus fez por nós. Amém. Por isso somos cristãos e queremos dedicar nossa vida a Ti. Amém. Esteja conosco nessa manhã, que Sua palavra fale alto aos nossos corações, possamos sair daqui motivados, felizes, gratos, Pai, com decisões a tomar, de chegarmos mais próximos de Ti e ficarmos fortalecidos na Tua palavra e com o Seu Espírito. Em nome de Jesus eu oro grato. Amém. Segundo livro de Reis, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 8. O tema da aula de hoje é olhos espirituais. Amém. Versículo 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. Esse homem de Deus era Eliseu, tá? Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros. Quando falo em conselheiro, eu penso no Wagner, no Alex. Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. O servo de Eliseu, tá? O discípulo dele. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou:
Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida, e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Eu não sei quanto a você, mas passagens como essa me enchem de alegria ao ler a Bíblia. Porque às vezes parece um pouco complicado, mas é uma história incrível, de algo que de fato aconteceu, ocorreu, e que nós ficamos tentando ver o que isso significa para a nossa vida hoje. Não foi só algo que aconteceu há milhares de anos atrás, mas certamente tem ensinamento para nós hoje, que podemos passar por situações semelhantes e parecidas como essas hoje. E é emocionante você pensar nessa passagem, que nos faz lembrar que a vida é espiritual, que existem anjos e demônios, que os que estão a nosso favor, os que somos de Deus, são maiores do que os do nosso inimigo. É passagem como essa que nos dá a convicção que a vitória é certa. Amém. Que às vezes nós não enxergamos, mas sim, a vitória é certa. E estamos do lado certo. Amém. Do lado vitorioso, do lado de Deus. Amém. Ela é inspiradora. A Bíblia está cheia de histórias como essa. Por outro lado, é desafiante. E algumas vezes assustador. Não é assustador? Às vezes? Você pensar que, por exemplo, esse servo de Eliseu, às vezes ele não enxergava um exército. Ou seja, não era um negócio simples. Pode acontecer de eu não enxergar um exército. Isso é assustador. Por isso que precisamos ter olhos espirituais para entender essa passagem e para viver nesse mundo. É importante termos olhos espirituais. Eu vou tentar resumir todo esse trecho aqui em três ensinamentos que nós podemos tirar daqui. Eu vou adiantar antes de chegar em cada um deles. A primeira coisa que eu penso quando eu leio passagens como essa é: sim, nós estamos em guerra. Segunda coisa que eu penso: nosso inimigo é poderoso. Ele tem poder.
E a terceira coisa que eu penso é: mas Deus é mais. Amém. Mais poderoso, mais forte do que o inimigo. Pensando nesse primeiro pensamento, versículo 8 fala claramente aqui: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Começamos por aí. Acontecia que o povo de Deus estava em guerra. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos várias vezes o povo de Israel em guerra. Eu já vi pessoas vindo falar: não, a Bíblia não é um livro de Deus, não é possível, só fala de guerra, só fala de matança. Se você pegar a Bíblia e torcer a Bíblia, sai sangue. Eu já vi pessoas falando isso, porque há muitas histórias de guerra, de pessoas matando outras. Davi cortando a cabeça de Golias, não é? Acho que saiu sangue. E pessoas falam isso. A Bíblia só fala de guerra. Por que será que a Bíblia fala de guerra? Tanta guerra. Porque nós vivemos numa guerra. Eu estou vendo, Alexandre. Nós ligamos a televisão e nós vemos a guerra, o povo contra os governantes, contra a polícia. Sim, vivemos uma guerra porque lá onde eu moro, o PCC, não sei o que lá, e é uma guerra. E nós, mas na verdade nós vivemos num país pacífico. Às vezes parece que estamos em guerra, mas o Brasil não entra em guerra, não é? Por isso que às vezes é difícil a gente fazer comparações com a Bíblia, né, com essas passagens assim, porque nós não sabemos o que é guerra. Com todo respeito aos militares, mas a gente quase não vê os militares fazendo aquilo, né, que a gente pensa que os militares devem fazer. Eles fazem algo importante, tem que defender a nação, tem várias funções, mas quando vemos os soldados do exército, os marinheiros, o pessoal da aeronáutica, quando é que nós vemos? Às vezes a gente vê na propaganda de televisão: aliste-se no exército brasileiro, né? Ou às vezes numa campanha como ajudar o Haiti. Nisso que nós vemos nossos militares, mas não em guerra. O Brasil está em guerra contra a Argentina, só se for no futebol. Mas a gente não entra em guerra. Então às vezes a gente não entende bem. Data cívica, 7 de setembro, desfile de 7 de setembro. Aí a gente vê lá o exército marchando e tal, né? É assim que a gente conhece o exército. É assim que a gente conhece nossas forças armadas. Diferente se vivêssemos como Israel e Palestina, onde a qualquer hora pode estourar uma bomba. Vive em estado de tensão. Ou quando a gente sabe de guerra dos Estados Unidos contra alguém. Mas nós não vivemos o terror da guerra. Mas sim, a Bíblia fala que nós estamos em guerra. Vocês lembram de Efésios 6? Bota o dedo aqui em 2 Reis, vamos ler aquele trecho em Efésios 6, para lembrar que vivemos uma guerra espiritual. Falando da armadura de Deus. Efésios 6, versículo 10. Finalmente, Efésios 6, 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo.
Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. A Bíblia fala aqui que existem dois exércitos: o de Deus e o exército do mal, que vai ficar jogando flecha em nós, que vai tentar nos derrubar. Mas da mesma forma que nós muitas vezes não sentimos e não vimos a guerra física, porque vivemos num país pacífico, corremos o risco às vezes de não ver a guerra espiritual. Às vezes nós vivemos como se ela não existisse. Esquecemos que há uma guerra espiritual. Sabemos que ela existe, mas às vezes vivemos como se não estivéssemos nela, como se estivéssemos no acampamento, como se estivéssemos na última lista do pelotão que vai ser chamado e que provavelmente não vai ser chamado. Vivemos muito tranquilamente. Por exemplo, nós permitimos que o desânimo chegue até nós. Irmãos, nós fomos remidos pelo sangue de Cristo. Amém. As pessoas mais animadas desse mundo tem que ser os cristãos. Amém. As pessoas mais leves desse mundo, se sentindo mais leve, tem que ser os cristãos. Amém. E às vezes eu sinto que nós viemos para o culto de manhã para adorar a Deus desanimados. O que é isso? Você não sente que está na guerra. Então, a Bíblia fala que às vezes estamos desanimados. Sim, às vezes a gente vai ter algo que aconteceu que nos desanima, que vamos precisar de encorajamento de um irmão, então isso tudo bem, é normal. Mas se você está vivendo no desânimo, você precisa entrar na guerra. Você não está na guerra. Você pensa que você está na guerra, mas você não está na guerra. Você está na guerra. Às vezes vivemos na inércia. Sabe o que é inércia? É a falta de movimento. Estamos parados. Não estamos avançando. Pense na sua vida espiritual e pense se você está avançando ou se você está parado. Quem está na guerra, ele está avançando. Ou recuando, dependendo se ele está ganhando a guerra ou não. Mas nós estamos do lado do exército vencedor, então nós temos que estar avançando. Amém. E às vezes ficamos na inércia, ficamos parados. E aceitamos a inércia. Aceitamos que nada está acontecendo e tudo bem, mas Deus é nós, Deus é mais. Amém. Não, irmãos. Levante-se e avance. Amém. Cresça. Amém. Temos passividade. Aceitamos. Tudo muito fácil. Tudo isso são sinônimos ou exemplo de quando nós não estamos na guerra. Falta de proteção, nós não nos protegemos. Sabe quando estamos na guerra, precisamos estar bem protegidos, como mostrou lá em Efésios 6, com capacete, com escudo. E às vezes não oramos.
Saímos de casa sem a cada vez maior da Bíblia. Você tem crescido no conhecimento da Bíblia, na sua leitura. As amizades cristãs, fortalecimento das amizades cristãs. Nós precisamos de um do outro. Quando a gente está na guerra, eu nunca tive uma guerra. Eu estou falando aqui, talvez você pense assim, ele é experiente, não. Mas eu fico imaginando que se você está no meio de uma guerra, você pensa onde é que você vai andar. Você não anda em qualquer lugar. Principalmente se está naquelas guerras que tinham as minas no chão, você pode pisar numa bomba. Não é? Você pensa onde é que você vai pisar. Em que eu vou me meter? Que enrascada que eu vou me meter? É assim que nós devemos viver. Onde é que eu vou andar? Onde é que eu vou andar? Se você vai andar, e nós vamos andar com não cristãos, mas tem que ser com sabedoria, tem que ser com um alvo, com o propósito de alcançá-lo. E especialmente os jovens, é tão fácil você andar por caminhos que vão te levar para longe de Deus. Você está numa guerra. A juventude hoje está numa guerra. Pelo que orar? Tudo isso mostra que estamos em guerra. Pelo que eu vou orar? Por onde eu vou andar? Por que eu vou me meter? Segunda coisa, nosso inimigo é poderoso. Por que precisamos pensar nisso? E ter a noção que estamos na guerra? Porque nosso inimigo, ele está trabalhando. Ele é poderoso. Vamos voltar lá em 2 de Reis. Vocês entenderam a história aqui, tudo o que aconteceu? A Síria estava em guerra contra Israel. E aí o rei da Síria queria atacar o rei de Israel. Só que Eliseu, que era o profeta, sabia onde o rei ia atacar. Então ele falava, olha, o rei da Síria vai atacar aqui. Aí o rei de Israel saía e ia para outro lugar. Quando o rei de Israel, da Síria chegava lá, cadê o rei de Israel? Sumiu. E aí, ficava sabendo que estava em outra cidade. Aí ele pegava o seu exército e ia atacar lá. Só que Eliseu avisava antes, o rei saía de lá. Quando o cara chegava lá, cadê o rei? Não estava lá. E assim ia. E o rei da Síria ficou furioso. Não, tem algum espião aqui. Tem alguém aqui dentro que sabe que a gente vai atacar, chega lá, avisa e ele acaba fugindo. Eu preciso saber quem é que está. E eu vou acabar com essa pessoa. O que nós vimos aqui no versículo 8? O rei da Síria, depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Sabe, ele tinha estratégia. Ele se reunia com os conselheiros dele, com o Wagner, o Alex dele. Faz estratégia. Que nem eles fazem estratégia aqui. Eles fazem a reunião, falam o que nós vamos fazer com a igreja e tal. O rei da Síria também fazia isso. Reunia os conselheiros dele lá e falava: vamos atacar aqui, vamos atacar ali. Ele tinha estratégia. Satanás tem estratégias para nos pegar, para acabar com a nossa vida, para destruir nossa fé, para destruir nossa pureza, para destruir nossos relacionamentos, para tirar a alegria, para não lermos a Bíblia, para não confiarmos uns nos outros. Ele tem estratégia. Fala aqui que quando ele pensou nisso, tem algum aqui alguém aqui que está me traindo. Ele falou:
Ele queria matar. No versículo 11 fala: isso enfureceu o rei da Síria e perguntou: quem de vocês está apontando? Naquela época era assim: quando alguém era acusado de traição, ele mandava matar. Ele estava disposto a matar seus oficiais, esse rei da Síria, se ele descobrisse se tivesse alguém traindo ele. Ele era sério, e Satanás é sério. Ele é inescrupuloso. Ele está querendo investir qualquer negócio para acabar conosco. Veja bem aqui no versículo 14. Quando falaram que era o homem de Deus, Eliseu, que estava fazendo isso, sabe o que ele fala? Ele fala assim: quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, versículo 14, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade, sabe, para capturar um homem. Ele enviou uma enorme tropa com cavalos e carros de guerra. Isso é covardia. O que você acha que Satanás pode fazer para tentar te capturar? Qualquer coisa. Quanto ele está disposto a investir para capturar um homem de Deus? Tropas. E a gente tem que lembrar disso, irmãos, como a gente já leu lá em Efésios 6. Quem é nosso inimigo? Nós não estamos lutando contra um, nós estamos lutando contra os poderes e autoridades desse mundo cão. O mundo espiritual, o mundo mal. E às vezes a gente confunde quem é nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? É Satanás. Às vezes a gente troca e a gente traz as questões espirituais para esse mundo. E a gente começa a brigar com homens, com mulheres, com nossos irmãos. A gente confunde quem é nosso inimigo. A gente acha que o nosso inimigo é o chefe, é o patrão que me oprime. Oh, coitadinho de mim, meu patrão me suga tudo, aí eu fico sem forças para evangelizar, para ir em bate-papo, de trabalhar demais. Meu chefe é meu inimigo, ele me maltrata, até emocionalmente ele acaba comigo. O Marlene está pensando em mim, né? Não é seu chefe. Tenha misericórdia dele. Ele não sabe o que está fazendo. A visão dele é nesse mundo. Então por isso ele quer ganhar dinheiro, por isso ele te oprime. Tenha misericórdia dele. Ele não é o seu inimigo. Ele é seu fruto no futuro. Alguns pensam: não, meu inimigo é meu marido. Triste isso, né? Parece piada, mas acontece. Acontece. Às vezes você está achando que a pior coisa... Eu espero que não, né, irmão? Estamos em direção. Mas eu sei que às vezes isso acontece. Às vezes eu ouço alguma coisa assim: o casamento está mal, meu marido... Nossa, por que eu fui casar? Ou minha esposa... Essa é minha guerra. Se não fosse isso, estava tudo bem. Não é seu marido. Seu marido é uma bênção. Às vezes nós passamos dificuldades, precisamos ajuda, mas não é seu marido.
Não, mas Alexandre, é meu filho adolescente. Você não sabe o que é ter filho adolescente. Ah, suas filhas estão pequenininhas, é uma maravilha essa fase. Agora, o filho adolescente, ó, não tá fácil. É briga quase todo dia. E às vezes o filho adolescente, né, tá falando assim, não, você não entende meus pais. Eles ficam com essa cara de cristão, aqui é uma beleza, precisa ver lá em casa como que é. Ou você nunca ouviu isso aqui na igreja? Vai conversar com os adolescentes, né? Eu já ouvi. Meu pai aqui é um santinho. Pega, irmão. Mas ó, adolescente, não é seu pai seu inimigo. Amém. Una-se com ele para vocês estarem firmes com Deus. Amém. Sua guerra é espiritual. E aí tem o trânsito, tem o governo. Você acha que a Dilma é seu inimigo, é o Geraldo, é o Haddad. São nossos inimigos. Vamos lá lutar, vamos lá pra rua. Eu não vou entrar aqui na questão se tem que ir pra rua, não. Mas a gente tem que ver claramente o nosso inimigo, é Satanás. Na porta da nossa casa, ou do quarto, ou na beira da cama, mas você acordou, ele está lá. Está lutando contra o inimigo correto? É horrível a gente viver sem saber quem é o nosso inimigo. Vocês lembram quando aconteceu aquele atentado em Boston? O pavor das pessoas quando ainda não sabiam se era atentado, se não era. Quem é o inimigo? Bin Laden morreu. E agora, quem é? Não sabia quem era. Até que descobriram, são 2 irmãos. Aí todo mundo, alívio, já sabem quem é. Aí você via que eles estavam mais tranquilos. Aí, passado alguns dias, falaram, eles estão soltos por aí, não se sabe onde é que eles estão. Eles apareceram numa cidade lá, mataram um guarda. E aí ele pode estar no quintal de qualquer um. Aí você via as pessoas apavoradas. O pavor de quando não sabe quando é inimigo. Depois o pavor de você saber que ele pode chegar a qualquer momento. É horrível isso. Nós sabemos bem quem é nosso inimigo. É Satanás. E sabemos onde ele está. No nosso calcanhar. Por isso a gente pode estar mais pronto para a batalha. Seus olhos estão enxergando isso? Estão enxergando espiritualmente? Você está atento ao cerco do inimigo? Vamos falar agora sobre o fato de que Deus é mais poderoso. Amém. No versículo 15, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: meu Senhor, o que farei? Imagina essa situação. Estão lá na cidade de Dotã, e aí ele acorda bem cedo, a neblina ainda está se dissipando. Aí conforme a neblina vai se dissipando, ele começa a ver aquela enorme tropa com carros de guerra, cavalos cercando eles. Sabe, esse homem até que não estava tão mal, né? A gente estava falando aqui sobre que às vezes a gente não enxerga o inimigo, a gente não sabe quem é. Esse homem, ele sabia da guerra melhor do que muitos de nós que não sabem que estamos numa guerra, ou vivem como se não estivesse na guerra. Ele via o inimigo, né? Ele não estava tão mal. Segundo o que eu estou falando aqui, né? Ele sabia da guerra e ele via o inimigo, sabe? E tinha respeito pelo inimigo. Ele sabia que o inimigo podia causar algum dano. Mas faltava algo para ele. Ele não tinha uma visão espiritual completa. Ele não via ainda que Deus é mais. Isso é um jargão, né? Quantas vezes você já ouviu isso? Não, Deus é mais.
Tem gente que fala isso toda hora. Deus é mais. Não, sim, Deus é mais poderoso. E às vezes nós não estamos enxergando isso. Deus é mais poderoso. Esse homem ainda não enxergava. Ele só estava vendo o poder do inimigo. Ele não sabia que o exército de Deus estava lá, como Eliseu fez ele ver. Ó, o profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, você enxerga o que Deus pode fazer na sua vida? As coisas maravilhosas que Deus pode fazer? Que aí você pensa no seu trabalho, você imagina isso? Ah, meu chefe vai ser convertido. Ou minha carreira vai despontar. Eu vou ser reconhecido. Ou eu vou sair daqui e vou trabalhar num outro lugar que vai me dar mais tempo para servir a igreja, para servir Deus. Eu vou conseguir. Deus vai me dar. Amém. Há poder em Deus para fazer isso. Isso nem é tão difícil. O casamento é mais difícil, tá bom. Talvez consertar seu casamento seja um pouquinho mais difícil. Mas Deus é poderoso para isso também. Leem a Bíblia juntos. Orem. Peçam perdão sempre. Busquem ajuda do discipulado. Eu não sei se vocês têm voltado a praticar o discipulado. Lá no Butantã, isso tem se restaurado. E tem sido ótimo. Entre os casados ainda precisa melhorar. Sinto que é mais difícil entre os casados. Mas olha, a coisa está começando a... Seu casamento tem como melhorar. Busque muita ajuda. Deus pode fazer. Seus filhos. Eu estou bem feliz com o que está acontecendo na igreja. Vendo os filhos dos cristãos estudando a Bíblia, sendo batizados. Eu sinto que a nossa igreja tem se restaurado. Amém. Eu tenho... Mas às vezes a gente pensa: não, meu filho está no caminho. Olha, enxergue espiritualmente. O que Deus pode fazer? Sua vida emocional. Não casei até hoje. Bom, pensa no que Deus pode fazer. Sabe o que eu vejo aqui nesse trecho com Eliseu? Como as orações dele eram específicas. E eram orações convictas no poder de Deus. Quando o exército inimigo começou a descer na direção de Eliseu, no versículo 18, quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou assim: fere estes homens de cegueira. Que oração simples. Ele não falou nem Senhor. Ele falou: Deus eterno, por favor. Falou: fere estes homens de cegueira. E pum, eles foram feridos de cegueira, conforme Eliseu pediu. E depois, quando eles estavam lá, depois que ele levou eles até Samaria, ele falou: faz o que eles enxergam. Não é? Como que está escrito? Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. E eles viram. E às vezes nossas orações são tão sem poder. Às vezes eu ouço orações assim. Às vezes eu oro assim. Eu estou procurando me policiar para não fazer mais isso. Deus, que o Senhor possa fazer isso. Deus pode. Ele está assim: Deus, que o Senhor possa mudar nosso país.
Deus cuida. A Bíblia fala que Deus cuida, que Ele não deixa que um fio de cabelo nosso caia sem que Ele saiba. Deus cuida de cada um de nós. Amém. Deus, esteja com tal pessoa, esteja com fulano. Deus está. Ele está em todos os lugares. Amém. E nós fazemos essas orações que às vezes não dizem muito. Deus esteja com ele. Deus, que o Senhor possa fazer esse culto ficar mais alegre. Eu acho que pode. Deus, que o Senhor possa nos dar uma boa mensagem. Ele pode. Vamos fazer orações mais. Senhor, quebra meu coração. Senhor, me faz ser puro. Senhor, transforma minha natureza. Senhor, dê-me coragem para anunciar a tua palavra. Senhor, abra os olhos desse meu amigo que está aqui para ouvir a tua mensagem. Senhor, toque o coração dele emocionalmente, que ele sinta sua presença. Vocês entendem o que eu estou falando? Sim. Nossas orações mais específicas, Eliseu fez oração específica. Deus, abre os olhos dele. Deus, fere-os de cegueira. Senhor, cura ele, livra ele das drogas. Senhor, me livra da dependência química. Senhor, será o que acontece na vida de vocês, mas seja específico e saiba que há um exército trabalhando junto. Sabe, na guerra o importante é enxergarmos. No meio da guerra, temos que enxergar. Você que está nos visitando, e é engraçado isso, porque esse companheiro de Eliseu, esse servo dele, ele é do exército do bem, né? Ele era do povo de Deus. E Eliseu falou para ele: Senhor, abre os olhos desse meu servo. E talvez você seja já um cristão, ou talvez você esteja nos visitando e nunca tenha tido um contato com a Bíblia, você está começando a ter contato agora, eu não sei qual é a sua realidade, mas quem é o seu Eliseu? Aquele que tem orado por você. Nós precisamos disso. De ter nossos relacionamentos tão profundos que tem alguém conosco, nos ajudando a enxergar. Quem ora por você? O final da história é surpreendente, vocês não acharam? Eu achei impressionante isso. Eliseu guiou os inimigos até o meio de Samaria, onde estava o rei. Eles foram lá para capturar Eliseu, mas ele levou onde estava o rei e o exército de Israel ao redor. Eles iam ser massacrados. Ele levou até lá, mas quando eles viram, eles estavam no meio de Samaria, cercados de israelitas. Era o fim. Vamos acabar com o exército inimigo! Uhul! E aí o rei fala: Eliseu, o que devo fazer então com eles agora? Podemos começar? Ele: não, rei, não mate os prisioneiros. E capturou com a espada em lado. Ordena que lhe sirvam comida e bebida e deixe que voltem. Que misericórdia é essa? Ou talvez você esteja pensando: que burrice é essa? Agora que você capturou o inimigo, mata, destrói. Não é? É difícil de entender essa passagem. Você não acha difícil? Ué, mas se a gente captura Satanás, eu vou querer destruir Satanás.
não é? Sabe o que eu vejo aqui em Eliseu? A segurança. A segurança de esses caras não podem nos tocar. Se estamos bem com Deus, Satanás não pode nos ferir. Ele vai nos cercar. Ele vai tentar, que nem o lobo lá na história dos 3 porquinhos, né? Ele vai bufar, vai assoprar para derrubar a casa. É lógico que ele vai cercar, ele vai querer nos pegar. Mas se estamos bem com Deus, com o exército de Deus, podemos ter tanta segurança. Tanta segurança. Às vezes eu ouço coisas como tal coisa faz mal, ou tal, para as crianças, seus filhos, olha só. E eu entendo que há muita coisa que faz mal. Às vezes a gente ouve más notícias, né? Coisas que acontecem na escola. Às vezes as meninas vêm falar, aconteceu isso. Fala, meu Deus. E o que a gente tem que ter é segurança. Segurança de que Deus vai nos dar a vitória. Eliseu poupou a vida deles. E o último versículo fala, e pensa bem, dar a comida para o inimigo e bebida era mais do que um sinal de misericórdia, né? Tipo, eles podiam só falar, vai embora daqui agora. Não, mas aí deu comida, algo que poderia ser a provisão deles. Não era fácil armazenar comida naquela época, não tinha geladeira, né? E uma hora você tem, uma hora você não tem. É o máximo da misericórdia e do eu estou bem com Deus. Eles não vão me tocar. E fala aqui no versículo 23, terminando eles de comer, então o rei preparou-lhes um grande banquete. Terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Assim, eles pararam de invadir. Não precisaram aniquilar o exército inimigo. Eles perceberam que não iam ter sucesso com um homem como esse, com um povo tão perto de Deus como estava o povo de Deus aqui. Como Satanás parou de tentar Jesus, né? Quando ele tentou de várias maneiras e não conseguiu, então os anjos vieram cuidar de Jesus. Satanás foi embora, ele desiste. Sabe, irmãos, é isso que nós precisamos, ter essa convicção, estar na guerra, evangelizando, estudando a Bíblia com as pessoas, se equipando para ajudar os outros, nos discipulando, nos ajudando, nos fortalecendo, orando, vibrando com Deus, felizes, gratos, e sim, com os problemas, ter fé, acreditar, continuar a acreditar, enxergar o que está acontecendo e quem nós servimos, fazendo orações específicas para vencermos as batalhas. Sabe, guerras espirituais, elas acontecem e às vezes mais nítidas do que nós imaginamos. Essa pregação eu fiz lá no Butantã alguns meses atrás. E quando eu terminei, o irmão veio falar para mim, ele quis compartilhar para a igreja algo que tinha acontecido com ele. E vocês já ouviram histórias semelhantes a essa. Mas disse que quando ele estava voltando de uma aula para casados, na Bandeirantes, e quando ele entrou numa alça de acesso, alguns homens com arma fizeram ele parar o carro. Desce. E aí ele desceu, a esposa dele desceu do outro lado,
E aí um cara engatilhou a arma, apontou para a esposa dele que estava saindo do carro, e ele falou assim: pelo amor de Deus, não faz isso. No mesmo instante, um dos amigos dele falou: sujou, vamos embora. E os caras saíram correndo na rua. Ele parou, olhou para o lado e procurou alguma coisa, aí não se tinha polícia, se tinha chegado alguém, e não havia nada. Ele falou: o que foi isso? São carros de fogo? Será que foi isso que eles viram? Vocês já ouviram histórias parecidas com essas? Mas isso foi nosso irmão que contou, toca violão lá com a gente no Butantã, faz parte do louvor. Ele falou, eu fiquei arrepiado, ele ia matar minha esposa. Quando eu falei, ai meu Deus, pelo amor de Deus, não faz isso, foi isso que aconteceu. O mundo é espiritual, irmãos. Carros de fogo estão aí, com o exército de Deus a nosso favor. Amém. Amém.